Boa noite. Boa noite. Aqui no Jornal HGB teremos uma edição especial. Vamos falar sobre o desenvolvimento do turismo. Vamos falar sobre o início do turismo e o desenvolvimento dele, as grandes transformações, o que foi o termalismo, cassinismo, montanismo e o paisagismo. Falaremos também sobre os grandes pioneiros dessa época do século XVIII, sobre como eles inventaram as empresas e as associações dos grandes eventos. Para aqueles que gostam de assuntos automobilísticos, vamos falar sobre autotransportes ferroviários e hidroviários, hotéis ferroviários, aqueles que transportavam restaurantes e hotéis de luxo dentro do transporte. Vamos falar sobre Carl Becker, quem foi ele para os guias de viagens e os grandes eventos. Isso tudo e muito mais aqui hoje, no Jornal HGB. Como estamos dentro de uma pandemia, nossos repórteres estão tomando todas as devidas precauções para o distanciamento e por isso não estão aqui conosco. Vamos falar com o Rani, que vai falar tudo sobre como se iniciou. É verdade, Rani, que tudo se iniciou no século XVIII? Conta pra gente aí. Meu nome é Rani Silva e essas aqui são as considerações iniciais sobre o desenvolvimento do turismo, que é o conceito-chave dessa pesquisa de hoje. Aqui nós iremos mostrar, de início a início, todos os passos para as nossas explicações. Início do século XVIII, que começou o que podemos chamar hoje em dia de desenvolvimento no turismo. Vale também ressaltar que naquela época, muitos estudiosos diziam que o turismo estava começando a se modernizar e ficar organizado. Por que os estudiosos gostavam de dizer que naquela época o turismo estava se organizando? Porque foi naquela época que começou as transformações econômicas, sociais e todo o avanço da tecnologia que conhecemos nos dias de hoje. E é claro que por conta disso, todas as atividades turísticas foram se modernizando e criando novos hábitos de viagem entre as pessoas, novos viajantes, novas diversificações das empresas turísticas, dentre outras atividades. Para compreender todas essas mudanças, nós iremos entrar em novos tópicos e reportagens, para sabermos o que realmente foi o desenvolvimento do turismo. Muito obrigado, Rani, pela sua participação. É verdade, ele comprova isso pra gente, que tudo começou no século XVIII e que tudo pode mudar desde então. O turismo começou a desenvolver, começou a criar novos caminhos e agora Sabrina vai falar pra gente sobre as grandes transformações do turismo. Vai contar pra gente sobre termalismo, cassinismo, montanhismo e paisagismo. No século XVIII, em meio à Revolução Industrial, ocorreram mudanças que contribuíram para o turismo. Por conta do avanço da tecnologia, trabalhadores passaram a migrar do ambiente rural para o ambiente urbano, à procura de novos empregos. Trens e navios também progrediram em função da nova tecnologia da máquina a vapor, facilitando o transporte de cargas e pessoas. Paralelamente à Revolução Industrial, foi o responsável pelo desenvolvimento da máquina a vapor. Em 1800, já tinha vendido mais de 500 unidades em seu engenho para fábricas inglesas. O invento de Watt despertou a curiosidade de outros cientistas e inventores, entre os quais Richard Trevithick, que, em 1801, desenvolveu um modelo de máquina sobre rodas que gerava energia suficiente para se mover, sendo chamado locomotora. Graças a George Stephenson, a invenção de trem, que, em 1814, esse jovem fascinado por máquinas construiu um motor para puxar vagões dentro de uma mina de carvão. Outro que se destacou nesse ramo foi Robert Fulton, que realizou o primeiro ensaio bem-sucedido da navegação a vapor em 1807, com um barco chamado Clermont, que percorreu 420 quilômetros de Nova York até Albany. Apesar de não ter sido o primeiro a construir um barco a vapor, Fulton foi o primeiro a construir que funcionava perfeitamente. Mas o primeiro navio a cruzar o Atlântico foi o Savannah, misto de velas e vapor, em 1819. Saiu de Savannah, na Geórgia, em 24 de maio e chegou no Liverpool em 17 de junho. Foi muito difícil conseguir tripulação para dar início à viagem dos Estados Unidos, e nenhuma quis navegar. Viajar havia se tornado mais visível e, com isso, dois conceitos de turismo foram criados. Turismo residencial, que era mais comum entre classe alta, caracterizado por ser o turismo residencial,
que era mais comum entre a classe alta, caracterizado por um ser turismo de tour de cidade. Turismo residencial, que era mais comum entre a classe alta, caracterizado por ser um turismo de tour de cidade. Turismo de estrada, que se relaciona com 4 desenvolvimentos do turismo moderno: o termalismo, cassinismo, paisagismo e montanhismo. A seguir, como os 4 desenvolvimentos do turismo moderno se estabeleceram no século XVIII. O fluxo de pessoas balneares se denominou termalismo. Esse movimento produziu a conversão desses lugares para fazer. O fluxo de pessoas dos balneários se determinou. O fluxo de pessoas aos O fluxo de pessoas balneares se O fluxo de pessoas aos balneares se denominou termalismo. Esse movimento produziu a conversão desses lugares para prazer e descanso. Com o crescimento da influência turística, nobres passaram a se preparar para receber turistas, oferecendo alojamentos, refeições e entretenimento. Este último gerou a maior demanda e assim foi criado os cassinos, que se tornaram a principal atração. A atividade de veraneio vivenciou uma concorrência de balneários marítimos e a propagação da talassoterapia dos estudiosos como o primeiro operador profissional, o fundador das agências de viagem ou ainda o pai do modernismo. Um agradecimento também a Sabrina, que veio contar pra gente sobre como aconteceu as grandes transformações desse momento. Boa noite, Larissa. Larissa vai falar pra gente sobre os pioneiros da época, como eles criaram as empresas e associações dos grandes eventos. Conta pra gente, Larissa, sobre que nessa época os pioneiros fizeram o trabalho todo da maior parte das grandes empresas, dos grandes eventos. Sim, Matheus, o surgimento das agências de viagem e do turismo organizado, ou seja, o turismo como conhecemos hoje, se deu através de Thomas Cook, um empresário inglês que foi o pioneiro das organizações de viagem. No cenário das mudanças do século XIX, havia a necessidade de um novo modelo de empreendedor que pudesse persuadir novos potenciais clientes de que as viagens eram úteis e agradáveis. Nesse período, Thomas Cook inovou o setor criando um novo tipo de empresa, que no caso eram as agências de viagem. Tudo começou quando, no verão de 1841, Thomas teve a ideia de alugar um trem com a finalidade de levar os fiéis de sua igreja para um encontro em Temperança, em Leicester. As tarifas naquela época eram muito altas e não acessíveis para os fiéis, que em sua maioria eram trabalhadores. Thomas então persuadiu os donos das linhas a oferecerem tarifas reduzidas em troca de um agrupamento significativo de número de passageiros. E assim, em 5 de julho daquele ano, foi realizada a primeira excursão com 570 pessoas, incluindo viagem de ida e volta para assistirem um congresso anti-alcoólico. Nesta viagem foram incluídos um lanche composto de chá e sanduíche de presunto, a possibilidade de participar de um jogo de cricket e a oportunidade de dançar ao som da banda que acompanhava os viajantes. Após isso, a iniciativa de Cook recebeu diversos feedbacks positivos e discursos de felicitação e satisfação. Depois dessa histórica viagem, Thomas organizou mais 3 viagens iguais nos 3 verões seguintes com a mesma finalidade. O sucesso das 4 viagens fez com que ele organizasse uma excursão para o litoral de Liverpool, em 1845, no seu nome, sendo essa aberta para todo tipo de público, com o intuito de lazer. Com isso, ele se estabeleceu como agente de excursões e, em 1851, criou a Thomas Cook Son. Animado com o progresso, começou a organizar também viagens para o país de Gales e Escócia. A empresa, que ganhou grande reconhecimento, acrescentou uma rede de rotas que incluía Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Áustria e Itália. Na década seguinte, foram acrescentados pacotes para a Espanha, Índia, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. É importante acrescentar que o sucesso de Thomas Cook se deu ao fervor de sua religiosidade e à sua grande visão social no cenário da Revolução Industrial. Além da pregação de temperança, ele queria encontrar uma forma de afastar os trabalhadores industriais dos pubs, locais frequentados após a jornada de trabalho, e encontrou nas viagens uma maneira de mantê-los afastados da bebida. Com o mesmo fervor que Cook tratava os assuntos religiosos, começou a tratar as viagens que organizava, porque acreditava que elas abriam a mente e aumentavam a sede por conhecimento no processo de quebra de barreiras de classe e nacionalidade, promovendo assim a tolerância e o bem cristão entre os homens. Também argumentava a favor do contato com a natureza e a recreação. Para ele, todos tinham o direito de viajar, fossem ricos ou pobres.
e as linhas ferroviárias tornavam isso possível. Thomas Cook criou e estabeleceu os principais fundamentos das viagens organizadas, introduzindo o conceito de pacote turístico ao desenvolver um envolvimento e cooperativismo entre as empresas e outros componentes do mercado turístico, como as agências de viagem, os hotéis, os restaurantes, transportadoras, atrações e etc. A seguir, eu vou listar algumas das suas realizações em que pode-se dizer que o levaram ao sucesso. Em 1863, Thomas Cook realizou a primeira excursão à Suíça, popularizando esse país como destino turístico de inverno, que o mesmo ainda é tido como esse destino até hoje. Em 1865, realizou a primeira excursão para os Estados Unidos. Em 1867, ele criou o primeiro cupom de hotel, o voucher, documento que permitia sua utilização em hotéis para o pagamento dos serviços contratados em sua agência. Em 1872, ele realizou a primeira volta ao mundo com 9 pessoas, que durou 222 dias. Também em 1872, ele inaugurou a primeira agência de viagens no continente americano, em Nova York. Já em 1873, ele criou a nota circular, que é a antecessora do Traveler Check, que era aceita por bancos, hotéis, restaurantes e casas comerciais em várias partes do mundo. Em 1875, ele realizou tours para a Escandinávia, incluindo a viagem para o Sol da Meia-Noite no Cabo Norte. Em 1878, levou 75.000 pessoas para visitar a Exposição Mundial de Paris. E no mesmo ano, ele realizou um tour com a participação de guias de turismo, o primeiro com essas características, chegando a levar 350 pessoas para a Escócia. Thomas tinha como qualidades que o levaram ao sucesso sua paixão pelas viagens, a sua obsessão pela qualidade dos serviços que prestava, o seu poder de negociação junto aos transportadores, hotéis e outros prestadores de serviços, a sua criatividade em oferecer sempre novos serviços a seus clientes e, por fim, a sua extraordinária visão na época em que ainda não eram conhecidas as leis de mercado. Em 1892, Thomas Cook morreu no momento em que sua agência era a mais importante do mundo, com 84 escritórios e 85 agências em vários países do mundo, empregando mais de 1.700 pessoas. Obrigado, Larissa, por trazer grandes pioneiros pra gente. Thomas Cook está dentro dessa área e vamos ter uma homenagem ao Thomas Cook. Boa noite, Adriano Lopes. Sobre o que você vai trazer pra gente grandes assuntos de automobilístico, ferroviário e hidroviário. Como funcionavam os hotéis ferroviários nessa época? Exatamente, Matheus. O transporte ferroviário e hidroviário foi um marco importante para a evolução, inclusive, do turismo, né? E dentro desse nicho falamos sobre trens de luxo e cruzeiro marítimo. E no desenvolvimento das ferrovias no século XIX, não somente as linhas, mas já os equipamentos e serviços oferecidos já obtinham melhoria.
internacional. A Vanglit propagava o rei Fernando da Bulgária, tinha uma imensa paixão por esses trens, e quando esse tipo de trem cruzava o seu território, eventualmente atuava como maquinista, né? E ao lado desse desenvolvimento do transporte ferroviário, tem a navegação a vapor, que trafega da Europa à América para o Extremo Oriente, promovendo o desenvolvimento de grandes companhias britânicas. Os serviços regulares estiveram no início de 1838 para a Índia e ao Extremo Oriente com Península Oriental. E essas rotas, especialmente dos Atlânticos do Norte, geraram um tráfego notável, incrementável. No final do século, as correntes imigrantes da Europa e América com visitas dos americanos à Europa. Então, cerca de 26 mil americanos visitaram a Europa e esse número acabou crescendo. Cerca de 50 mil no ano até de 1880, quando aconteceu uma outra expansão. Os três estudiosos, os Katikin, Liquiroche e Jenkins, afirmam que o primeiro cruzeiro moderno para os turistas, no qual tenho conhecimento, foi realizado em 1867 a bordo do Quark City, onde zarpeou de Nova York ao destino mediterrâneo à Terra Santa. E um dos seus passageiros era o Mark Twain, cuja viagem foi patrocinada pelo jornal de São Francisco, o Alta Califórnia. Então, meio que contrataram ele para ele relatar, fazer um roteiro de remeter pelo menos 50 crônicas, né? E cada crônica valia cerca de $20, né? E essa experiência deu origem ao livro intitulado de The Innocents Abroad, que seria Os Inocentes ao Estrangeiro. E esse livro foi um sucesso, com vendas cerca de 70 mil cópias, e permaneceu sendo o best-seller dos livros de Twain durante toda a sua vida. E esse desenvolvimento de rotas, linhas marítimas regulares, acabou unindo cada vez mais o mundo, assim expandindo toda a possibilidade de tráfego marítimo, mercadorias e pessoas. E a abertura do canal de Suez em 1869 acabou contribuindo com as viagens entre a Europa e a Ásia, tornando mais fácil, né, um eixo mais fácil. E a abertura também do Japão para o comércio austríaco no final da década de 1850 e acabou estimulando os serviços regulares da navegação pelo Pacífico. Em 1869 foi completada a ligação ferroviária entre a Continental dos Estados Unidos, tornando possível a viagem ao redor do mundo do transporte regular a vapor, né? Em 1869, um jornal, né, publicou um edital entusiasmado relatando que agora que a ligação ferroviária para o Pacífico foi complementada, alguns dos nossos leitores estão cientes que a viagem ao redor do mundo pode ser feita em 80 dias. Fecha aspas. Então, o Júlio Verne publicou seu famoso romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, no qual relatava a história de um personagem, Phileas Fogg, que fez a sua viagem inspirada nesse artigo, né? E que calculava que seria dar a volta ao mundo em 80 dias devido a um grande avanço dos meios de transporte. Porém, Thomas Cook reconheceu essa possibilidade em fazer essa viagem em larga escala e elaborou todo um roteiro, mapeou o itinerário, vendeu respectivos bilhetes, mas segundo Whitney, que foi um dos estudiosos, afirma que esse Júlio Verne, que acabou lançando o Phileas Fogg na sua viagem de ficção, Cook começou a viagem real, né, seguindo a mesma rota, só que sentido ao contrário. E no capítulo também fala sobre os hotéis ferroviários, restaurantes e hotelaria de luxo, né, com César Hitz. Então, ao mesmo tempo que os transportava com muito luxo, as ferrovias também eram muito responsáveis pela grande fluxo de passageiros, não tão luxuoso assim, como consequência desse desenvolvimento para atender esse fluxo, e começaram a ser implementados os hotéis ferroviários chamados de Terminus Hotels.
e situavam-se próximas aos terminais ferroviários mesmo, e eram normalmente operados e financiados pelas próprias empresas ferroviárias. A primeira estação com um hotel de ferrovia foi o Euston, em Londres, em 1838, e embora magníficos para os padrões da época, esses tipos de hotéis destinados para acomodar os viajantes, quando utilizavam o trem como meio de transporte, né? Naquela época, a iluminação estimulou a criação de entretenimentos noturnos. Então acabou surgindo os cabarés de luxo, né? Exemplo, o Moulin Rouge, que foi criado em 1889 no bairro de Bohême de Notre-Dame, em Paris, e com os principais cafés concerto da época. E então era um lugar de comer, era um lugar de beber e ver atrações. E o desenvolvimento de atividade gastronômica e hotelaria nos centros urbanos acabou ajudando muito, né? E nessa época, a crescente urbanização gerou uma nova necessidade que as pessoas residam no subúrbio. Começaram a procurar serviços de alimentação, e principalmente na zona que trabalhavam, onde surgiram os restaurantes econômicos. E esse tipo de restaurante acabou sendo utilizado por pessoas que visitavam a cidade para negócios, para visitas, inclusive os turistas, e acabou se tornando um meio das pessoas querer comer fora. Então, uma cozinha que, retomando aqui, de cozinha simples, começou a surgir uma cozinha média, que começou a atender um novo costume de comer em restaurante. E o maior destaque residente, sem dúvida, no desenvolvimento da hotelaria de luxo foi principalmente o personagem suíço, o César Ritz. Ele principalmente foi o pai da hotelaria moderna. Ele vinha de uma família numerosa e pobre. Ele trabalha desde cedo para ajudar a sua família, e ele trabalhou como garçom em uma pousada na Suíça, e onde que o dono chegou nele e disse que ele nunca aprenderá o negócio de hotel. É necessário um talento que ele não tem. E em 1867 ele foi para Paris e trabalhou em diversos postos de hotéis, e retomou a Suíça aos 28 anos de idade, onde ele dirigiu um hotel nacional, Lucerna, e um dos melhores da época, provocando uma verdadeira revolução na hotelaria. No caso, ele melhorou todos os serviços do hotel, do restaurante, do quarto de banho, modernizou as suas instalações e criando um novo conceito na administração do serviço hoteleiro. Sua relação com Auguste Escoffier, que foi considerado um dos maiores chefes da cozinha do mundo, permitiu introduzir um novo conceito no serviço em restaurante, e com a figura especialista em vinhos e todos os protocolos próprios em restaurantes de hotéis de luxo. E ficou conhecido como Rei dos Hotéis, ou Hoteleiros dos Reis, pela sua atuação na hotelaria, como destaque de forma de tratamento com o cliente e com os funcionários do próprio hotel. Wedeck era filho de editores alemães e foi um dos alemães mais viajados em sua juventude. Ele viajou o mundo afora, conhecendo diversos guias de viagem e como aquele conhecimento que os guias de viagem passavam para os turistas e viajantes. Ele se apropriou, se interessou e fez com que isso se tornasse um amor por transferir conhecimento e informações aos turistas. Os guias de viagem naquela época não só davam informações, eles também recolhiam os dados hoteleiros para que os viajantes se sentissem mais confortáveis em permanecer no local. O seu primeiro guia foi lançado em 1829, intitulado como Highland sobre o Reno, e a partir daí iniciou uma grande expansão dos seus guias, priorizando as informações dos turistas. Os guias foram se multiplicando em sua empresa. Após seu falecimento, a sua empresa foi herdada pelos seus filhos, que fizeram um difusor entre os guias mais conhecidos do mundo. Eram eles Burckhardt e Medlick, que eram comparados com o ditadismo de tais guias com o operador moderno. Ambos eles ditavam como se deslocar de um local para o outro, de forma que o viajante tivesse interesse em consultar os seus guias. Ainda no século XIX,
Mais à frente, na Europa, as pessoas costumavam trilhar caminhos no Santiago, litoral. Elas faziam várias trilhas de montanhas, porque naquela época era-se considerado um amor por ser independente, uma relação que cresceu junto do céu. Holloway despertou para aqueles que gostavam de ar puro e se sentir livre Cyclists Touring Club. Foi lançado em 1878 e foi popularizando o movimento para o caminho de pessoas que tinham interesse em tirar férias e ficar com uma cor mais bronzeada, uma cor mais de sol, uma cor mais de saúde, e que aquilo demonstrava riqueza para a época. Nessa época, o Cyclist Touring Club era fornecido por bicicletas, o que ajudava muito e fazia com que as pessoas se sentissem mais puras e leves. Em 1990 foi inaugurada a primeira associação das empresas turísticas, uma sociedade da Suíça de hoteleiros. Já nos grandes eventos, nessa época, os turistas eram mais denominados a feiras e exposições. Foi realizada, as primeiras feiras se destacavam com as conquistas das tecnologias dos homens, os avanços e as determinadas funções de que aquilo trazia um benefício para o turista. A feira era feita por norte-americanos ou europeus. Elas também recebiam pessoas visitantes que queriam ver as exposições. Não podendo esquecer também dos Jogos Olímpicos, a reedição dos Jogos Olímpicos, que foi criado por Pierre de Coubertin. Os primeiros jogos ocorreram em Atenas, na Grécia, em 1869. Na Grécia, participaram 13 países com 285 atletas. Já na segunda, que teve em seu lugar em 1900, ocorreu em Paris, que obteve 20 países e 1.066 atletas. Terminando aqui, quero agradecer o Thomas Cook por ser nosso fundador do turismo, pelos aviões que foram feitos, por grandes deslocamentos dos modais. Muito obrigado. A gente se emocionou muito com a história de Thomas Cook contado pela Larissa Salles. Fiquem com uma boa noite. Até a próxima. A gente fica por aqui. Até a próxima. Beijos. Até já.